Gabriela, a gente sabe, a Raquel citou o princípio da impessoalidade, esses princípios constitucionais que podem eventualmente ser colocados em diversas ações, em tribunais superiores, inclusive, eles são mais genéricos, né? O que a Raquel está citando é que muitas vezes os dispositivos específicos da legislação não prevêem uma hipótese de vedação, mesmo quando aquilo soa muito mal para a população, soa como um conflito de interesses, soa como uma incompatibilidade, soa como algum tipo de imoralidade pública, né? No trato da coisa pública, pelo menos. Como é que você avalia esses casos e a questão da autocontenção ou não dos políticos e de suas esposas? Olha, boa noite Raquel, Joel, Felipe e Hélio. Bom, e a todas e todos que estamos acompanhando. O problema que está aí não é. Existe um problema específico com relação às esposas de ex-governadores, com certeza, mas existe um problema ainda maior, que a maioria dos tribunais de contas, eles têm essa composição, eles acabaram sendo todos muito politizados. Então, tem uma pesquisa da Transparência Brasil que diz que 80% dos cargos hoje ocupados nos tribunais de contas do país são ocupados por ex-políticos, ex-mandatários ou por pessoas que tiveram altos cargos na administração pública. E talvez isso, Felipe, seja um pouco decorrência do próprio texto da Constituição Federal que dá abertura a isso. Então, eles não se preocupam em se autoconter, porque a Constituição Federal ela estabelece quais são os critérios para ser eleito, né, para ser escolhido como conselheiro do Tribunal de Contas, e dentro desses critérios está muito específico a experiência em administração pública. E aí o que se faz? Bom, experiência em administração pública é quem já foi da administração pública, quem já foi deputado, já foi vereador, já foi ministro, já foi alguma coisa nesse sentido. Como a gente poderia conter de forma legal? Talvez fosse o caso de estabelecer uma quarentena, talvez fosse o caso de estabelecer que parentes de ex-parlamentares, enfim, ou de pessoas que estão na política também tivessem que cumprir uma quarentena, porque não estou falando sobre o caso dessas esposas de ex-governadores que foram nomeadas, mas pode acontecer de uma super especialista em administração pública, né, pós-doutora, que vai ser excelente, ela ser prejudicada porque é casada com um ex-governador. Então, ela teria que cumprir uma quarentena também, mas não ser impedida de ocupar o cargo, por exemplo. Penso que há como a gente resolver, mas isso não vai depender, não dá para depender da boa vontade dos políticos, porque isso tem sido uma praxe, sabe? A gente está achando escandaloso porque são as esposas, mas também saiu alguma pesquisa, não lembro onde, que eu li que 30% hoje também dos postos, né, dos cargos de conselheiro são ocupados por parentes de políticos, né, de pessoas que têm esse poder, né, que ainda estão na política, inclusive.